Eu sempre digo para vocês aqui que muitos obreiros entram em contato comigo pelo WhatsApp porque não quer se expor aqui, deixando seus comentários para não serem monitorados por pastores ou por pessoas da igreja. Muitos conversam comigo porque percebem a seriedade com que nós tratamos aqui esse canal. E nesses dias eu recebi uma mensagem de um obreiro da Universal, que já é obreiro há muitos anos, e ele tem 24 anos, é solteiro, e ele deseja ser pastor da Igreja Universal. Ele pediu para que eu desse um conselho para ele, o que é que eu achava, qual seria a minha opinião. É claro que o meu conselho não vai ser determinante na vida nem desse pastor, aliás, nem desse obreiro e nem de ninguém. Mas a pessoa gosta de ouvir uma opinião sincera de alguém que já foi obreiro e hoje tem uma visão independente, não tem uma visão agressora baseada na força do ódio como esse pessoal dos canais de denúncia. E o que foi que eu falei para esse rapaz é o que eu vou falar para vocês nesse vídeo depois da vinheta. Um obreiro da Universal entrou em contato comigo perguntando o que eu achava. Ele tem vontade de ser um pastor auxiliar, mas ele tem medo de ser pastor auxiliar. E eu perguntei por quê. E ele disse, porque tem essa questão aí da vasectomia, e eu não sei se é verdade ou não. Enfim, o que eu disse para ele? Eu digo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, já que você tem esse desejo, é buscar a Deus em oração. É orar, é buscar ao Senhor, é entregar para Ele o seu melhor e buscar dele a orientação. E a segunda, conversar com a pessoa que é seu responsável, tirar todas as suas dúvidas com ele. E eu percebi que esse obreiro, ele tinha um pouco de receio de conversar com o seu... Ele não me falou, mas eu percebi com o seu jeito de falar que ele tinha um pouco de receio de perguntar ao seu pastor sobre questões polêmicas, como a questão da vasectomia, se é obrigatório ou não. E ele disse, olha, eu converso com o pastor ou converso com o auxiliar? Eu digo, não, auxiliar não. Auxiliar é o Marcelo Roque. Pessoas normalmente sem preparação alguma. São pessoas que estão ali aspirando a querer ser um pastor, não conhecem direito a palavra ainda, estão buscando ainda, estão... Quando estão, né? No caso do Roque, ele nunca buscou. E eu disse para ele, eu digo, olha, você tem que procurar o seu pastor responsável. Pedir uma audiência com ele, um gabinete, enfim, um atendimento, e conversar com ele, explicar os seus anseios e suas dúvidas. Porque você não pode fazer nada sem dúvida. E não tem que ter medo daquilo que você vai falar e do que ele vai dizer, porque pelo que parece... Ele tem medo do pastor dizer, olha, isso que você está botando na cabeça é coisa do diabo, são pessoas que estão usadas pelo diabo para dizer para você que é obrigado a fazer vasectomia, na verdade não é. E sendo bem honesto com vocês, por mais que não seja realmente obrigatório fazer, mas a forma com que eles colocam é basicamente como se fosse. E as pessoas que têm o desejo de crescer na obra e que estão encantadas e apaixonadas por aquilo ali, elas vão se submeter. E se elas não fizerem uma boa análise daquilo, se vale a pena ou não, que eu perguntei para ele, você tem vontade de ser pai? Você tem vontade de ter filhos? Você tem vontade de construir uma família? Ele falou que tem. Eu digo, bom, então é importante você considerar muito essa possibilidade. Agora, tem uma outra questão também. Você pode ser um pastor em um outro ministério que não seja universal e que não lhe obriga a passar por essa privação. Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer é buscar a Deus, é o que eu volto a dizer. Orar, se santificar, jejuar e ler a palavra. Porque, por exemplo, um personagem que já foi pastor da Universal, que se apresenta aí como cristão, e ele não é cristão, porque ele já deixou claro que ele não vai à igreja, ele não lê Bíblia, ele não dá dízimo, ele não faz oferta, e enfim, a vida dele, ele é um apóstata, ele não tem realmente nenhum temor da palavra. Então você acredita que uma pessoa que passou 20 anos dizendo que acreditava numa palavra, direcionando pessoas, e saiu de lá, e antes de sair, ele começou a fazer um trabalho com um personagem, que não tem nenhuma graça, inclusive, no YouTube, alegando que aquilo que ele estava fazendo era errado, mas ele estava lá recebendo seu salário, recebendo os benefícios. Depois, quando ele foi descoberto, ele saiu. Hoje, ele ensina você a não cair nesses laços. Mas, para que você não venha ter o dissabor de passar 20 anos dentro de um lugar dizendo que foi enganado, hoje você tem informação. E é importante que você não tenha medo de perguntar. Pergunte. Diga, olha, eu quero ser pastor, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu gostaria de ser pai, eu gostaria de casar e ter uma família, né? E como é que eu faço isso? Porque existe essa questão da vasectomia. Eu vou precisar fazer vasectomia para poder fazer a obra, para poder viajar? Como é que vai ser? A depender do que o seu pastor falar, primeiro, se ele desconversar, ele não está falando a verdade. Segundo, se não for obrigatório, ele vai dizer, não, não é obrigatório. Você vê o pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano, e você vai observar essas informações que ele vai passar para você. E aí você coloca na balança se vale a pena ou não você se tornar um pastor da Igreja Universal. É importante você saber, por exemplo, estou gravando esse vídeo agora no dia 31 de dezembro de 2023. Hoje é domingo.
Teve a reunião da manhã e vai ter a virada. Amanhã já tem reunião de novo. Não tem feriado na Universal. Pastor não tem férias na Universal. Ele dedica a sua vida integralmente para a obra. Ele tem um dia de folga no sábado, quando não está em época de campanha. Você tem que levar em consideração que vai ser a sua vida entregue 100% para a instituição para poder desenvolver aquele trabalho. E se você acha que isso é enriquecer o Bispo Macedo e que você não quer abrir mão de estar próximo de sua família numa época como Natal, Réveillon, entre outros feriados, não seja pastor da Universal. Existem outros ministérios, já falei aqui de outros pastores que abriram ministério e que se você realmente tem um chamado, você pode desenvolver lá. Agora, você hoje, antigamente talvez as pessoas podem até dizer, eu não tive essa informação, me deixei ser levado pelo emocionalismo de ver um pastor ali em cima pregando e de viajar o Brasil e o mundo e eu tive vontade de fazer isso. Muitas pessoas deixaram levar por isso aí e acabaram quebrando a cara. Eu tenho colegas meus que até hoje são pastores e eram obreiros junto comigo na época. E estão por aí, não sei onde é que eles estão muito longe. E eu vejo no Facebook, às vezes, quando eu entro, nunca mais entrei no Facebook, estão lá pregando, estão viajando o mundo. Se eles estão arrependidos ou não sei, não tenho contato com eles, mas é muito provável que se eu for perguntar para eles, eles vão dizer que não. Agora, você acha que hoje, no ano de 2024, estamos entrando, você vai ter vontade de se tornar uma pessoa dedicada 100% para uma instituição a qual é tão falada na internet, na televisão, porém que faz um trabalho extraordinário no mundo inteiro, há 40 e poucos anos aí ganhando vidas, libertando pessoas. Você tem que colocar na balança se vale a pena ou não. Se você tem um chamado para fazer a obra de Cristo, seja na Universal ou seja em outro lugar, você vai fazer. Basta você direcionar a sua vida para onde você quer fazer e buscar de Deus, claro, primeiramente, a direção. O que não pode é você fazer como esses que já foram pastores e alguns não foram pastores, mas dizem que foram, e é mentira, porque trabalham com a mentira. Cabe a você querer seguir a orientação dessa galera que teve dissabores, que não cresceram, que eram péssimos auxiliares. Vou dar um exemplo do Davi Vieira. O Davi Vieira, ele era uma pessoa que ficava batizando as pessoas no tanque. Ele não tinha desenvoltura para pregar a palavra, não sabia pregar a palavra. Isso chateou ele. De todos esses ex que falam, esse que eu vou falar, ele não fala mais, é o Davi Vieira, ou Davi Vieira não, o Natan Silva foi bispo, um bispo que era segundo em vários estados, realmente de grande escalão na Igreja Universal. Então o Natan, ele sim tem autoridade para falar de mais coisas. Porém, o Natan hoje dedicou realmente a sua vida a uma causa que eu acho muito justa, já falei diversas vezes aqui, que é o direito trabalhista dos pastores. Ele realmente faz um trabalho extraordinário. Mas voltando ao ponto do auxiliar, vale a pena você ser auxiliar da Igreja Universal hoje? Se vale a pena, sim ou não? É o que eu digo, você tem que colocar na balança e ver se você está disposto a abrir mão disso. Tem pessoas que dizem, não, eu não me vejo sendo pai, não quero ter filho. Basta você encontrar uma pessoa, uma esposa, né, uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você e você mergulha de cabeça, irmão, vai em frente. Vai em frente e desenvolve o trabalho. Mas se você acha que não dá para mim isso aí, como é o caso desse rapaz, eu particularmente pensaria 355 vezes. Não era somente uma ou duas vezes, não. Eu pensava muito, porque é a sua vida que vai estar em jogo. E você pode dar um passo, abandonar tudo, trabalho, estudos, e depois quebrar a cara. São poucas as pessoas, como o Bispo Sérgio Corrêa, que abandonam a carreira de jogador de futebol que já estava encaminhado. O Sérgio Corrêa para o São Paulo, na época, e deu certo. Até hoje está aí. Continua como bispo da Universal e faz um trabalho há muitos anos. Né? Um bispo muito antigo, da alta cúpula da instituição. Muito pouca gente tem essa situação. O Natan Silva, ele ia acho que era para a Marinha, se não me engano, para o Exército, ia seguir carreira, ia estar muito bem hoje. E ele lamenta por não ter ido. Por quê? Porque ele teve a sua trajetória interrompida, por alguma razão. E é importante que você observe as razões pelas quais muitos pastores voltam da obra, deixam de ser pastores. Muitos voltam. Primeiro, não são todos que têm vocação para entregar tudo. Não são todos. A prioridade tem que ser Deus na sua vida. Se você for servir no altar ou fora do altar, não importa. Contanto que seja Deus. Agora, é o que eu digo para você, para finalizar. Não ouçam os péssimos, tóxicos conselhos dados por quem não tem autoridade, não construiu nada, nunca teve nada, nunca foi nada, apenas participou ali no meio, como um intruso, mas nunca fez parte daquilo ali, nunca vivenciou a palavra de verdade.
então não tem nada para lhe oferecer. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você considera que vai gostar. Algum obreiro, algum candidato a obreiro, algum auxiliar de pastor, porque como auxiliar ainda dá tempo dele decidir, não quero mais isso, vou voltar, para não galgar mais caminhos e depois sair decepcionado e se tornar um dos apóstatas também, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e um 2024 cheio de muita coisa boa.